Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. O meu objetivo aqui, inicialmente, é só colocar em perspectiva o que o próximo presidente vai herdar. Eu lembro que em algum tempo um determinado candidato usou o termo herança maldita. Eu acho que ele não tinha ideia do que é uma verdadeira herança maldita. E para fazer isso, porque aí a gente consegue falar um pouco melhor, falou-se dos desejos, eu vou falar do ambiente, para a gente poder passar a bola para o Gustavo, que é o que realmente importa, de quais são as soluções, como tratar disso aqui. E, para fazer isso, eu queria começar pelo óbvio. A palavra que definiu o Brasil nos últimos anos foi crise, em todos os sentidos, moral, política, econômica. Aliás, a gente está cansado dela e a percepção da maioria é que a gente está muito longe de um processo de sair disso aqui. Eu até qualificaria um pouco isso, para ser mais específico, eu sou até mais positivo em relação a isso. Eu acho que do ponto de vista moral, a gente está muito longe de onde nós gostaríamos, com muitos trancos e barrancos, mas eu acho que, inegavelmente, em relação ao próprio histórico brasileiro, estamos avançando. Do ponto de vista político, a gente deixa para conversar em novembro, acho que é cedo demais para fazer um diagnóstico. Mas do ponto de vista econômico, considerando os vários desequilíbrios que foram gerados, particularmente ao longo do governo da Dilma, com muito tranco e barranco também, mas a gente tem conseguido colocar as coisas um pouquinho mais em ordem. Mas acho que vale a pena colocar em perspectiva o tamanho do tranco e barranco. O que vocês estão vendo aqui é uma média de crescimento a cada 3 anos do Brasil desde 1900. Isso é só para deixar claro que, em termos de duração e profundidade, a nossa última crise econômica foi a mais grave que o Brasil já viveu. Para usar outro jargão já cansado, mas nunca antes na história desse país a gente viu a economia brasileira afundar dessa forma. O que é interessante é que, se a gente for olhar para trás, todas as vezes que nós tivemos a economia afundando dessa forma, nós tivemos duas coisas importantes. A primeira, uma transição política ruidosa. A segunda, na sequência, um crescimento que surpreendeu positivamente. Para ser mais específico, em 1929, o Brasil vinha de um período de 3 anos com uma taxa média de crescimento de quase 10% ao ano. Quando a gente tem a economia mundial entrando na Grande Depressão, a economia brasileira afunda e a democracia afunda junto. Getúlio Vargas dá o golpe exatamente quando a economia está lá embaixo. Mas, na sequência, 3 anos depois, a média de crescimento do Brasil deu 7,5% ao ano. Enquanto o Brasil cresceu, ele conseguiu sustentar a ditadura. Quando o crescimento brasileiro afundou, a ditadura do Vargas caiu junto com ele. 3 anos depois, só que naquele momento, o mundo estava meados dos anos 40, Segunda Guerra Mundial. 3 anos depois, a média de crescimento do Brasil deu 7% ao ano. Mais uma vez, com o crescimento, a democracia se sustentou. Quando o crescimento despencou, golpe militar em 1964. De novo, depois da transição, 3 anos depois, mais de 7% de crescimento. Na sequência, enquanto o Brasil cresce, a ditadura militar se sustenta. Quando o crescimento despenca, primeira metade dos anos 80, final dela, o que a gente tem, depois da despencada do crescimento, mais uma vez, aí quem cai é a ditadura militar e volta a democracia. 3 anos depois, média de crescimento passa de 7%. Governos democráticos, desde então, só se sustentam quando o país cresce. O crescimento despencou no início dos anos 90 e a gente teve o impeachment do Collor. E, mais recentemente, e diga-se de passagem, tá? Se fizer um histórico disso aqui, eu nasci no início dos anos 70, então aqueles primeiros movimentos eu não estava vivo, nos anos 80 eu não lembro, eu começo a lembrar nos anos Collor. E, para ser muito franco com vocês, o Gustavo pode me corrigir, ele é um economista melhor do que eu, mas uma impressão que eu tenho é que, pelos próximos 5.000 anos, tem 2 coisas de história brasileira, história econômica brasileira, que vão ser estudadas no mundo inteiro. É o período do Collor e da Dilma. E o que vão rir da gente vai ser brincadeira. O que, na prática, inflação de 88% ao mês, contas públicas quebradas, e voltando, ali também nos anos 80 a gente tinha crise de dívida, a inflação já estava num processo de início de hiperinflação, enfim. E o que aconteceu ali é o que acontece na história pós-ditadura militar brasileira. Cai o presidente, assume o vice do MDB, na época, Itamar Franco. Se a gente lembrar bem, estava mais preocupado com o carnaval e a fogueteira que qualquer outra coisa. Ainda assim, média de crescimento no Brasil 3 anos depois dessa transição foi 5% ao ano. O ponto onde eu quero chegar é o seguinte:
Historicamente, o que acontece depois de grandes crises é um desempenho econômico mais forte do que normalmente as pessoas imaginam. Isso não vem do nada, isso vem de ações que são tomadas para que isso seja possível. Por ora, depois do que foi essa transição, a gente teve um governo extremamente fragilizado, o governo do Temer. A gente teve um governo que, por estar envolvido numa série de escândalos de corrupção, ainda conseguiu avançar alguma coisa numa agenda reformista, mas muito menos do que poderia e do que deveria. O que significa que sobrou muita coisa para quem for assumir esse país daqui para frente.